Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre vocês. Que vocês possam experimentar a boa vontade do Senhor. Que vocês possam ser cada dia mais parecidos com Cristo. E que possamos, meus irmãos, hoje nessa aula, aprender um pouco sobre o que o Senhor espera de nós, como pais, futuros pais e pais de pessoas que já são adultas. Eu creio que o propósito da aula ele vai falar bastante para pais de crianças, mas essa aula também ela tem um propósito de atingir pais de jovens, de adultos e as pessoas que também querem um dia ser pais, se o Senhor abençoar. Então, o tema da aula de hoje, a Bia está colocando lá para nós, mas o tema é Edificando Filhos para o Senhor. Eu vou orar mais uma vez, eu peço que você abaixe a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele abra o nosso entendimento nesse momento. Querido Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom conosco. Pedimos, Pai, nesse momento que o Senhor me dê as palavras necessárias, corretas, para abençoar o Teu povo. Que o que eu falar, Pai, possa entrar no coração, possa atingir o coração daqueles que precisam ouvir a Tua palavra. E que o Senhor nos abençoe, Pai, a todos nós que somos pais, para podermos edificar filhos para o Senhor. Os nossos filhos não são nossos, eles pertencem ao Senhor. Nós, Pai, quando batizamos nossos filhos, nós consagramos eles ao Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os nossos filhos. Onde eles estiverem nesse momento, seja ele bebê, seja ele criança, adolescente, adulto, que o Senhor, Pai, vá até essas pessoas, que o Senhor cuide dos nossos filhos e que o Senhor, Pai, entre no coração dessas pessoas, que o Teu Santo Espírito habite o coração dessas pessoas e elas possam Te amar. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, meus irmãos, eu vou começar essa aula então, sugerindo para vocês alguns livros que são importantes para esse caminhar de ser pai. O primeiro livro é a Bíblia Sagrada. Mas, pastor, sim, a Bíblia Sagrada é o livro mais importante que vocês vão poder encontrar para poder aprender como ser um bom pai. A palavra de Deus ela tem tudo o que nós precisamos saber. Às vezes nós ficamos demasiadamente preocupados em procurar livros de psicologia, ficamos preocupados em ler muitas obras teológicas, mas o principal é a palavra de Deus. Meu irmão, se você lê a palavra de Deus com seus filhos, se você tem a palavra de Deus no seu coração, você vai ser um excelente pai. Amém? O segundo livro que eu quero recomendar para vocês, eu vou aqui por autores, é o do Tedd Tripp. O Tedd Tripp ele é especialista nessa área de aconselhamento, ele fala muito aos pais, ele tem uma área, ele é muito especializado nisso. E o principal livro dele é esse aqui da esquerda, o verde, Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que para mim é fundamental. Esse livro ele fala sobre como tratar mentira, como tratar pecados dos nossos filhos, para que eles reconheçam que são pecadores, que eles precisam de Cristo e como eu, como pai, posso educar o meu filho da melhor maneira. Esse livro ele é excelente. Ele também tem uma continuação que ele escreveu com a esposa dele, que é Instruindo o Coração da Criança. O próximo autor, ele já começa a segmentar mais, é o Woody Bauchan Jr. E ele tem 3 livros que são interessantes. O primeiro aqui da esquerda, Pastores de Família, é um livro que ele é especial para os homens. Ele fala como o homem pode ser um pai por excelência na sua casa. Ele fala como o homem pode ser um pastor no seu lar. E ele trata desses assuntos em relação aos filhos e é muito legal. Família Guiada pela Fé é um livro mais geral que aborda tanto o pai quanto a mãe. E o terceiro livro, que é um filho dele também, porque não, o pessoal normalmente se expressa assim, se quiser casar com a minha filha, o que o rapaz precisa saber se ele quiser casar com a minha filha. Então, para pais que têm garotas, esse livro é muito interessante,
porque ele biblicamente, ele estabelece alguns parâmetros que os pais precisam saber para lidar com a educação de mulheres. É muito interessante esse livro também. Como eu não tenho filha, eu já li o livro, mas vocês entenderam, né? Próximo livro. Aqui o James Dobson, que ele também é um outro autor muito conhecido na área de ensino de crianças, ensino de filhos, ele tem 2 livros específicos para o ensino de homens e mulheres. E eu creio que é interessante esse autor, porque ele vem com vários dados na área de psicologia, de estatística, que falam, por exemplo, em relação aos homens, por que o homem precisa ser educado? Por que o homem precisa de cuidados? Normalmente há uma tendência de se preocupar mais com a educação das mulheres do que com a educação de homens. Só que, por exemplo, os homens eles estão mais propensos a serem vítimas de assassinatos, de morrerem mais cedo, e eles têm uma série de estatísticas que os homens sofrem muito mais do que as mulheres. Então é um livro bem interessante, ele tem um para meninos e outro para meninas. O próximo livro é de um outro autor chamado Lu Priolo, que é O Caminho para o Filho Andar. Aqui ele vai tratar bem biblicamente, colocando vários textos bíblicos sobre como eu ensino a Bíblia para o meu filho, como eu ensino a palavra de Deus dentro de casa. É bem interessante se você está trabalhando o ensino no lar da palavra de Deus e assim por diante. O próximo é o da Ginger Plowman, que é da editora Fiel, é Que Não Me Faça Contar Até 3. Esse livro é para mães. Qual é a visão de uma mãe na educação de filhos? Se você é mulher, mãe de filhos, e você normalmente fica estressada, nervosa na criação, se você fala, menino, cala a boca, ao invés de tratar o que o filho está fazendo, esse é um livro excelente para você também ler. Muito bom esse livro. Próximo livro é o que baseamos a aula de hoje. Faça-me Rei, do Steve Farrar. Esse livro eu ganhei do Beto, e eu li esse livro em cerca de uma semana. É aquele livro que você consome ele muito rápido, e ele é muito bom. E ele é específico para a educação de meninos. Ele vai falar do Antigo Testamento, vai pegar alguns heróis da fé e vai tratar esses homens, como eles se relacionaram com seus filhos, e ele fala também sobre como o homem deve lidar com seu filho na questão de pureza sexual, na questão de dinheiro, na questão de trabalho, de casamento. É um livro muito interessante e eu recomendo vocês também a lerem esse livro. Meus irmãos, então vamos à aula, então. O tópico que eu quero colocar para vocês é esse aqui, ó. Pais, não terceirizem os seus filhos. Ok? Lembrem-se disso. Se vocês puderem levar para casa uma coisa da aula de hoje, levem isso. Pais, não terceirizem os seus filhos. O objetivo de pais cristãos é repassar o que eles receberam. E eles receberam a Cristo. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O nosso objetivo como pai e mãe é contar aos nossos filhos os louváveis feitos do nosso Senhor. Esse é o principal objetivo de um pai nessa terra. Falar para o seu filho sobre quem ele é, sobre como ele surgiu e falar para onde ele está indo. É explicar que houve o pecado, houve a desobediência do homem e ele está caminhando, porque Cristo salvou, derramou o seu sangue e ele está caminhando para a eternidade ao lado do Senhor. Então, nosso objetivo como pais, futuros pais e pais de adultos, é repassar aos nossos filhos não apenas os nossos bens, não apenas uma educação de escola, de ensino privado, não apenas ensinar aos nossos filhos uma profissão a seguir, e não apenas ter momentos de felicidade com eles, viajar com eles, dar presentes, estar presente na vida deles, mas o nosso principal objetivo
é repassar a eles a história deles. Os louváveis feitos do nosso Senhor, que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. O que acontece hoje em dia na igreja é que existem muitos pais que eles têm como prioridade para os seus filhos que eles arranjem um bom emprego, que eles façam a faculdade, que eles viajem, que eles se divirtam. Para muitos pais, essa é a principal atividade que eles têm que buscar. Muitos pais, eles falam, meu filho, eu só quero que você case depois de você ter isso, isso e isso. Mas às vezes essas coisas que nós colocamos para os nossos filhos terem, e são coisas muito boas, elas, em determinado momento da vida dos nossos filhos, elas podem ir contra a palavra de Deus. Por exemplo, uma profissão, educação é ótimo, todos nós devemos ter educação e uma profissão para seguir. Mas quando essa educação, essa profissão, por exemplo, ela vai interferir com a pureza sexual dos nossos filhos, a gente deve questionar como nós estamos abordando isso. Muitos pais, eles falam, meu filho pode... Se o seu objetivo, meu filho, é ter uma profissão, então você pode trazer sua namorada para casa, você pode ter sexo fora do casamento, eu não estou nem aí, estou tranquilo. Contanto que você vá e passe no concurso. Contanto que você vá lá e para casar você tem um apartamento, você tem um carro, você tem viagens e etc. Só que eu quero dizer para vocês, e esse é o objetivo principal, é que o nosso objetivo não é dar essas coisas para os nossos filhos. Não é dar tudo que eles querem, dar tudo que eles precisam, mas se você conseguir na sua vida dar uma única coisa para ele, você fez o máximo pelo seu filho. Se você conseguir na sua vida ensinar o seu filho a amar a Cristo, meu irmão, todas as outras coisas vão ser completadas. O Senhor não vai abandonar o seu filho, o Senhor não vai deixar o seu filho na pobreza, o Senhor não vai deixar que o seu filho mendigue o pão. Mas você tem que, em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus no coração do seu filho. Muitos pais, eles têm outras prioridades para o seu filho e eles acabam terceirizando, que é o dilema. Seja por problemas com o cônjuge, ou por preguiça, ou por ter que trabalhar muito, ou por falta de tempo para educar, para conversar e para poder viver os problemas dos filhos, ou ainda por falta de amor, porque lá em Provérbios 13, versículo 24, diz que muitos não têm amor aos seus filhos. Muitos pais, eles optam por terceirizar a educação dos seus filhos. E eu queria tratar esse tema com você aqui hoje. Será que você, meu irmão, será que eu tenho terceirizado a educação do meu filho e não tenho cumprido com a minha responsabilidade? Como é que os pais fazem isso? Os pais, eles fazem isso, eles terceirizam a educação dos seus filhos quando eles quase que totalmente confiam a educação, que é responsabilidade deles, a uma escola confessional, ou à igreja, ou a bons livros, bons programas de televisão, bons filmes, quando ele confia o filho à educação de amigos, de avós e outros parentes que não ele e a sua esposa. Todas essas coisas que eu listei aqui são coisas boas. Uma escola confessional, se você tem condições de colocar o seu filho em uma escola dessa, é muito bom, porque o seu filho, em teoria, vai aprender nessa escola valores que vão ser essenciais para a vida dele. E ele vai estar, por exemplo, aprendendo da palavra de Deus e tudo mais. Na igreja, é muito sadio eu confiar o meu filho na educação na igreja, na EBD, no culto infantil, na escola de férias e tudo mais. Na televisão, a gente tem ótimos programas de TV que falam sobre Deus, que falam sobre o amor de Deus. Na internet você vai encontrar páginas, você vai encontrar livros, filmes que tenham uma cosmovisão cristã sólida, ou pelo menos próxima a essa solidez. Você vai ter os avós, você vai ter os amigos. Mas eu quero dizer para você que a principal fonte de educação de um filho não vem nem da igreja, não vem da escola, não vem dos livros, não vem da internet, não vem dos amigos, nem vem dos avós. A principal fonte de educação de um filho vem do seu pai.
Às vezes o avô bota a perder, porque ele quer fazer com o filho o que normalmente não fez, com o neto do que não fez com o filho, né? E, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Você é a fonte principal de educação do seu filho. O seu filho, quando vem à igreja, ele vai estar sendo exposto à palavra de Deus por, no máximo, 2 horas no domingo. Se você multiplicar isso em um mês, são 8 horas. Olha como é ínfimo, como é pequena a quantidade de tempo que o seu filho é exposto à palavra de Deus. Na escola, nessas escolas que são ditas confessionais, se vocês ouvissem todos os problemas que acontecem numa escola dessa, de abuso de droga, de sexo, de problemas de bullying dentro desses ambientes, vocês iam ficar escandalizados. Amigos, avós, podem muito bem colocar os nossos filhos em um caminho muito contrário à palavra de Deus. E na internet, na televisão, nos livros, eles podem ter acesso a material que seja muito duvidoso. Então eu quero colocar para vocês que, apesar dessas coisas serem boas e serem utensílios que nós podemos usar, ferramentas que nós podemos usar para a educação dos nossos filhos, o principal vem de casa, de um pai e de uma mãe que se prostram ao Senhor e educam seus filhos no caminho do Senhor. E eu quero falar para vocês o que um pai perde quando ele terceiriza a educação do seu filho. A primeira coisa que você vai perder ao terceirizar a educação do seu filho, meu irmão, é a oportunidade de aproveitar a bênção que lhes é concedida por Deus através dos filhos. Por favor, abram as suas Bíblias no Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, porque ele não vai ser humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Meu irmão, filho é uma bênção. A sociedade de hoje diz que filho é um gasto. A sociedade de hoje diz que filho é um problema. Quantas vezes eu já ouvi na igreja pessoas aconselhando casais novos a falar assim: olha, não tenha filho cedo não. Tenha filho daqui a uns 5, 10, 20 anos. 20 anos é exagero, mas 10 eu já ouvi já. Como se filho fosse um problema. Filho não é problema. Filho é bênção. Algumas pessoas dizem que quando você tem filho, você fica proibido de viver e de ser feliz e de ter alegria. Meus irmãos, eu digo para vocês assim, com tranquilidade. Eu hoje, com 3 filhos, eu sou o homem mais feliz que eu podia ser. Muito mais feliz quando eu tinha 5, 10 anos, quando eu estava na casa dos meus pais. Muito mais feliz que na minha época de adolescência ou na minha juventude. Os meus filhos me completam e me dão alegria. Não são um peso na minha vida. Se você começar a encarar filho como um peso, como um gasto, porque você vai falar: ah, não, para ter filho eu tenho que colocar ele em escola tal, eu tenho que dar roupa, tenho que dar plano de saúde. Meu irmão, você não vai ter filho, porque custa caro. Se você quiser dar tudo o que você quer dar o pacote completo, você vai gastar muito dinheiro. Mas filho não precisa de tudo isso. A maioria das crianças de hoje em dia, elas precisam de amor e de tempo. Elas precisam dos pais delas, ao lado delas, criando elas. Elas não precisam da escola mais cara, não precisam da roupa mais cara, não precisam da viagem para fora do Brasil. Elas precisam do pai e da mãe. Os nossos filhos estão carentes de amor paterno e de amor materno. Estão carentes de disciplina. E filho é uma bênção. A palavra de Deus diz que os filhos são a nossa herança nessa terra. A nossa herança significa que o que há de melhor para receber nessa terra, ele se forma na realização dos nossos filhos. O que melhor você tem para receber nessa terra, nessa vida, não é dinheiro, não é posse, não é bens, não é fama, não é status. É o seu filho. E o que muitas pessoas têm feito, elas têm entregue o que de melhor elas têm
para alguém que elas não conhecem e não sabem a cosmovisão dessa pessoa? Você, por acaso, entregaria chaves do seu carro para alguém que está lavando, que está vigiando o carro por aí? E falar assim, toma meu carro, cuida do meu carro para mim. Tem muita gente no setor comercial que faz isso, mas eu acho esse pessoal muito corajoso. Porque se o cara que não tem nenhum compromisso, ele vai lá e quer roubar o seu carro e fugir, ele vai fugir. Você sabe onde ele mora? Não sabe. Você sabe o endereço dele, o nome, CPF? A maioria dessas pessoas não sabem disso. Mas ainda assim, e elas fazem isso com os filhos. Elas pegam o que tem de melhor e entregam para alguém que elas não têm a mínima ideia quem essa pessoa é, ou se essa pessoa é realmente um servo do Senhor. E a gente precisa parar um pouco para pensar nessas coisas. Outra coisa que se perde é a oportunidade de replicar o amor de Cristo, ensinando uma cosmovisão que é centrada na palavra de Deus aos que partilham o nosso sangue. Lá no Salmo 103, versículo 13, eu vou ler só essa referência. Salmo 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. É um versículo interessante porque coloca que se Deus tem compaixão, como um pai tem compaixão pelo seu filho, assim o Senhor também tem compaixão por aqueles que o temem. Então, estou modelando. A Bíblia modela inúmeras vezes a relação de pai e filho. E quando eu tenho um filho, eu tenho a oportunidade, meus irmãos, de replicar, de evangelizar. Às vezes você não vai lá para a África, ou você não vai até a Amazônia, ou até uma cidade ribeirinha do nosso país, para poder evangelizar. Mas, meu irmão, se você investir o seu tempo e o seu coração no evangelismo do seu filho, que bênção você vai estar fazendo pela igreja? Você não precisa necessariamente cruzar os oceanos, mas você precisa cruzar os oceanos do coração do seu filho, com ele. Você precisa viver com seu filho, chorar com seu filho, lutar com o seu filho, não contra o seu filho, com o seu filho. Você precisa investir tempo nele. E eu quero colocar para vocês qual é o risco. Próximo slide, por favor. Qual é o risco de terceirizar o meu filho? O risco é confiar a nossa herança aqui na terra a pessoas que nós não conhecemos, que são também, igual a nós, imperfeitas, pecadoras e que podem ter uma cosmovisão da palavra de Deus muito deturpada. O que pode gerar, meus irmãos, no caminho longo, pode gerar sérios problemas nas vidas dos nossos filhos. O segundo risco é que nós podemos ter estranhos na nossa casa, que nos odeiam, porque nós falhamos em gastar tempo na disciplina, porque nós falhamos em gastar tempo em agir com graça e misericórdia e tempo para preparar esses filhos para viverem no mundo, mas viverem no mundo a fim de agradar a Deus. Uma coisa que a minha mãe dizia, e eu acho excelente, é que você não prepara o filho para viver para você. Então você tenha consciência limpa que você não está preparando o seu filho para cuidar de você quando você estiver velho. Mas você prepara o seu filho para viver nesse mundo, que é um mundo caído. E prepara o seu filho para viver nesse mundo caído a fim de glorificar o Senhor. E esse é o risco quando a gente coloca os nossos filhos na mão de quem a gente nem conhece e não tem nem intimidade. É por isso que eu, por exemplo, na escola, eu gasto um tempo conhecendo as professoras dos meus filhos. Eu me importo em ir até elas, conversar com elas, gastar um tempo com elas, além daquele tempo de gabinete para poder falar de aula. Eu quero conhecer quem é que está dando aula para o meu filho. Eu quero orar por ela, quero saber o que ela está precisando na vida dela, que eu interceda a Deus por ela. A gente precisa ter essa preocupação, meus irmãos. E o que a gente pode fazer? Eu queria ler com vocês Deuteronômio 6. Por favor, abram suas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento, amar a Deus. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor,
O seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Atenção. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Leiam comigo o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu vou acabar a leitura aqui, mas todo o capítulo 6 de Deuteronômio é um grande capítulo para aquele que quer ser um bom pai aos olhos do Senhor. Meu irmão, você precisa ensinar ao seu filho a palavra de Deus. Você precisa ensinar que ele deve amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o objetivo seu como pai. O seu objetivo como pai não é dar um carro para o seu filho quando ele passar na UNB, não é dar para o seu filho as melhores roupas. O seu objetivo é fazer com que ele ame a Deus muito mais do que você ama a Deus. O seu filho ama a Deus muito mais do que você ama a Deus, meu irmão. Deus tem me dado o privilégio de ter um filho chamado Caleb. E eu tenho discussões teológicas com Caleb as mais profundas todos os dias. E ele fala que ele quer estar no céu. E ele fala que ele não deseja esse mundo, mas que ele deseja o céu. E ele me causa vergonha a mim mesmo. Porque será que eu tenho desejado o céu da mesma forma como meu filho tem desejado o céu? Ele estava conversando essa semana, teve um jogo de futebol, a gente assistiu aqui embaixo com os jovens e os adolescentes. Aí a secretária da igreja caminhou com ele para estourar a pipoca, e aí ele falou com ela, eu não entendo, esse pessoal fica gritando gol, fica aí esperneando em felicidade, quando eles deviam estar adorando a Deus. Aí eu falei, esse menino faltou a minha pregação de domingo passado, mas ele estava ali colocando para uma outra pessoa que não era eu, já estava pregando para outra pessoa. E ele falava que Deus era mais importante, isso daí me enche de orgulho. É muito melhor que ele chegar em casa com uma nota de 10, assim, eu nem me preocupo, mas ele falar que pregar e evangelizar outras pessoas, isso abre o meu coração. Então, nós precisamos ler, entender e viver o que Deuteronômio 6 coloca. Pai, você tem que ensinar a Deus enquanto você está andando com seu filho, enquanto você está deitado ao lado dele, enquanto ele estiver doente e passando mal, você tem que falar da palavra de Deus para ele. Você não precisa falar de Deus apenas uma vez e falar, eu já falei de Deus para ele. Você tem que falar da palavra de Deus para ele de novo e de novo. Quando ele tiver 7, quando ele tiver 10, quando ele tiver 15, quando ele tiver saído de casa, você deve continuar orando e insistindo para que a palavra de Deus entre no coração dele. Eu conheço uma irmã aqui que ora com fervor pelos seus filhos. E ela já viveu muito, esses filhos já são adultos. E ela ama esses seus filhos de todo o coração. E ela quer que eles tenham a Deus como o maior presente da vida deles. Isso para mim é uma lição, meus irmãos. A gente precisa orar pelos nossos filhos. Precisa ensinar a palavra para os nossos filhos. Nós precisamos amar os nossos filhos, assim como Deus nos ama.
Nós somos pecadores, imundos, fazemos coisas que não agradam a Deus e ainda assim Deus vai até a nós. Ele que faz o caminho inicial, Ele vai até a nós, nos resgata e nos salva. Você tem feito isso para o seu filho? Você tem ido até o seu filho quando ele está no chão e você vai lá e você ama ele e você gasta tempo com ele? Nós precisamos amar os nossos filhos e ensinar que há um Deus, um Criador. Eu preciso ler Deuteronômio 6 diariamente, me lembrar o que eu preciso fazer com meu filho. Depois, querer que eles sirvam a Deus, mais a Deus do que ser bem-sucedidos nesse mundo. Meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Você precisa parar de ficar insistindo que o seu filho, ele deve primeiro de tudo buscar passar no vestibular ou passar no concurso. Sabe por quê? Porque tem muitos pais que estão falando assim, meu filho, tudo bem você não ir para a igreja no domingo, porque você vai ficar estudando para a prova, não é verdade? Tudo bem você não fazer a sua devocional e não estudar a palavra de Deus, porque afinal de contas você está dedicando as suas horas e a sua atenção para louvar o Senhor, não é verdade? Eu admiro muito os adventistas, quando eles se negam a fazer uma prova num dia de domingo, porque eles, pelo entendimento deles, que tem lá os seus problemas, eu não concordo com tudo que eles colocam, quanto o dia de sábado, mas eu admiro a posição deles falarem, hoje é o dia do Senhor, e eu vou guardar o dia do Senhor, e não importa o que vai acontecer, hoje é o dia do Senhor. Então, chova ou faça sol, esses irmãos estão adorando o Senhor. Acaba indo para um legalismo que é errado, mas eles têm o entendimento deles que eles precisam adorar o Senhor. E a gente, como nós temos feito? Será que nós temos educado os nossos filhos a colocar a igreja, a colocar o Senhor como uma segunda opção na nossa vida? Ou como o principal? Porque muitos pais voltam depois para a igreja e falam assim, pastor, ora pelo meu filho, ele está muito velho, ele não quer saber mais da igreja, não quer saber mais do Senhor. Mas aí se você volta um pouco para trás, você vai ver que o pai, que é o modelo do filho, porque o filho olha para o pai e imita o que o pai faz, você vai ver que o pai chega atrasado na igreja, que o pai não tem compromisso com a palavra do Senhor em casa, que o pai não ama a sua esposa. Como é que você vai querer demandar do seu filho uma atitude de cristão, se nem menos você está seguindo isso? O seu esforço como pai, muitas vezes, vai pelo seu exemplo de pessoa. Se você é uma pessoa que ama a Deus, que ora a Deus, que tem prazer na lei do Senhor, que gosta de estar participando das atividades, que gosta de amar pessoas por aí, pela cidade que estão precisando, se você é um pai que gosta de estar entregando sopa e você leva o seu filho, se você é um pai que gosta de ir lá na prisão e quer fazer capelania, quer mostrar para o seu filho o mundo, eu garanto, meus irmãos, o seu filho vai ter prazer no Senhor. Eu me lembro que o melhor exemplo que eu tive na minha vida, para mim, uma das coisas que me levaram a amar o Senhor e me tornar um pastor, foi a minha mãe. Eu estava passando essa semana lá em Santa Maria, e eu passei do lado do Lago Azul, de uma igreja. A minha mãe, ela trabalhava como secretária no INCRA de 7 às 7, todos os dias, mas toda quarta-feira, ela ia com o irmão Guimar numa elba, caindo aos pedaços. Os dois iam para poder fazer um trabalho com crianças na igreja do Lago Azul. A minha mãe fundou aquela igreja. E eu ia com a minha mãe, às vezes eu pedia, por favor mãe, deixa eu ir com você. A minha mãe, não, está frio, mas outros dias elas deixavam. E a minha mãe fazendo aquilo ali, com aquele trabalho com as crianças, dedicando o tempo que era muito pouco da vida dela, eu aprendi a amar o Senhor naqueles momentos. Meu irmão, se você quer fazer com que seu filho venha à igreja, você tem que participar da igreja com seu filho. Se você quer que seu filho saiba da palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus com seu filho. Você precisa se sacrificar. Você precisa morrer esse desejo de só querer dar alegria para você, para você, para você. E você precisa investir no seu filho. Mas invista em você mesmo ao mesmo tempo. 3. Ensiná-los sobre quem são e de onde vêm. Eu acho isso fenomenal. A Bíblia não é um livro
que está falando sobre uma história de um povo que eu nem conheço, de um povo que nem é meu. A Bíblia fala a minha história. A Bíblia fala sobre a minha história, de como eu surgi nesse mundo. A Bíblia fala sobre como deu tudo errado com a desobediência de Adão, e por causa da desobediência de Adão, hoje eu sofro. A Bíblia fala da minha história, quando ela fala que os meus antepassados caminharam durante 40 anos no deserto. É a minha história. Cristo, o meu Salvador, o meu Deus, está escrito na palavra de Deus. É a minha história, é a minha identidade. Os pais, eles costumam contar para os filhos deles da onde eles vieram. Por exemplo, a minha mãe, ela gostava de contar para mim que a mãe dela era uma escrava e o meu avô era o jagunço na fazenda onde a minha avó trabalhava. E aí o meu avô roubou a minha avó e eles vieram para Brasília. Então a minha mãe acha essa história um romance, né? Nossa, uau! A minha mãe conta essa história para definir a minha identidade. Eu sei de onde eu vim. Da minha família, eu sei quem são os meus avós e os meus bisavós. Mas mais que isso, a palavra de Deus fala quem eu sou e sabe o que mais ela fala? Ela fala para onde eu estou indo. Você precisa falar para o seu filho para onde vocês dois estão indo. Porque a palavra de Deus conta a sua identidade. Ponto número 4. O que nós podemos fazer? Não negligenciar os filhos em favor da igreja, instituição. Eu acho o máximo nesse livro do Steve Farrar, que ele coloca a história de Samuel e de Eli e de Davi. 3 pais. E os 3 negligenciaram os seus filhos em favor do que eles estavam fazendo. No caso de Samuel e Eli, do serviço de Deus. Eles se ocuparam tanto do serviço de Deus que eles negligenciaram seus filhos, e os seus filhos se tornaram pessoas mundanas, pessoas que em coração não habitavam o Senhor. Então isso me diz o seguinte: eu preciso ter uma medida correta na forma como eu me dedico ao serviço do Senhor. Eu tenho que saber que lá na minha casa é um campo de evangelismo, e eu preciso dedicar também atenção aos meus filhos e à minha esposa. Os filhos de Samuel e Eli foram consumidos porque eles não acreditavam em Deus. Eles também não tiveram um pai presente que ensinasse a eles e que disciplinasse. Quando as pessoas vão até Eli e falam que o filho dele estava fazendo besteira, ele não toma uma atitude de disciplinar os filhos dele. Foi um pai ausente. E eu quero dizer para vocês que, como pastor, na posição de pastor, muitos pastores têm a posição privilegiada de um dia se tornarem grandes conferencistas, falando para centenas de pessoas. Mas sabe uma coisa que não me atrai é isso? Porque eu não quero ter de viver uma situação onde meus filhos estão longe de mim e eu não posso pastorear os meus filhos. De que adianta você ganhar o mundo se a sua casa foi perdida? Então a gente precisa ter uma medida. Da mesma forma que a gente precisa trabalhar na igreja e viver a igreja com os nossos filhos, a gente precisa dar o valor que os nossos filhos precisam. Muitos filhos de pastores que eu conheço a história são pessoas que estão contra totalmente a palavra de Deus hoje em dia, porque se vê que os seus pais não dedicaram tempo suficiente a pastorear suas próprias casas. Meus irmãos, vocês, homens, como pais, como pastores dos seus lares, não deixem, não negligenciem o pastorado dos seus filhos. Não terceirizem o pastorado dos seus filhos. Vocês são importantes. A figura masculina, apesar de não dar leite, de não ficar acordado e não sei o que mais que as mulheres fazem, vocês fazem muito mais que os homens. Mas o homem tem sim o seu lugar fundamental na casa. E ele precisa estar presente e assumir a sua posição. O que mais podemos fazer, meus irmãos? Esse aqui é um ponto bom. Eu gosto muito desse ponto. Nós precisamos transformar filhos em homens e mulheres cristãos de fato e cedo. Quantos jovens na igreja não assumem a sua posição de homens e mulheres? Por quê? Porque eles são estimulados pelos seus pais a continuarem na posição de jovens.
O pai dá comida, o pai dá roupa lavada, o pai dá carro, o pai dá mesada, o pai cuida de tudo. E esses jovens não são estimulados a virarem homens e mulheres de fato. Por isso que na nossa igreja a gente vê namoros assim, de perder de vista de anos. Por isso que na nossa igreja a gente vê homens incapazes de seguir num casamento e serem fiéis às suas esposas. Porque são mimados, são jovenzinhos. Então chega de adulto tardio, meus irmãos. Estimulem os seus filhos desde cedo a serem homens, a serem mulheres, a viverem a feminilidade cristã, a masculinidade cristã. Estimule o seu filho a ser independente de você. Você tem que estimular o seu filho para sair da sua casa o mais cedo possível. Por quê? Porque ele não vive para você. Ele vive para Deus e ele vai viver no mundo. Você faz um mal enorme ao seu filho ao querer colocar ele numa bolha de proteção. Muitos pais colocam os seus filhos numa bolha de proteção e falam assim, aqui ninguém chega, aqui ninguém pega ele. Mas você tem que deixar o seu filho, você tem que expor o seu filho ao mundo. Sabe por que quando o jovem cristão chega na faculdade, ele acaba virando a mente dele e saindo da igreja? Porque ele só vai conhecer o mundo de verdade quando ele chega na faculdade. E aí ele não sabe confrontar o mundo. Você precisa desde cedo levar o seu filho a confrontar o mundo. Leva o seu filho numa casa de idosos, leva o seu filho no orfanato, leva o seu filho para ver que existe pobreza, que existem crianças que não têm o que ele tem. Faça o seu filho participar na construção de um mundo mais digno. Haja na vida do seu filho para que ele assuma as responsabilidades. Eu acho demais, eu acho muito legal a cultura americana, que uma criança a 10, 12 anos de idade, ela já está ganhando o próprio dinheiro. Os meus irmãos do intercâmbio, quase todos, saíram de casa aos 14 anos de idade e não voltaram mais. Foram fazer college, foram fazer outras coisas. E pessoas independentes que cuidam da sua vida. A maioria dos meus amigos lá fora, com 18 anos, já tem filhos, e já estão vivendo uma situação de casa, confiando nos seus lares. É certo que lá as condições são melhores? São. E é uma outra cultura. Mas nós precisamos estimular os nossos filhos a se tornarem homens e mulheres, na hora certa, não de uma forma tardia. Quantos homens e mulheres na igreja têm se casado aos 30 e 40 anos de idade porque são super protegidos pelos seus pais? A gente precisa pensar nisso. Outra coisa, número 6, não transforme a sua casa numa bolha de proteção do mundo. Eu já falei sobre isso. Mas fazer da sua casa um centro de irradiação do amor de Deus. Faça a sua casa, meu irmão, um centro de irradiação do amor de Deus. Tenha pessoas na sua casa, receba pessoas na sua casa que não são cristãs. Faça os seus filhos conhecerem o mundo, saberem que o mundo ele precisa de Cristo. Os seus filhos precisam saber que o mundo precisa de Cristo. E assim eles vão ser jovens diferentes. Número 7, mentoreie os seus filhos a partir dos erros e não seja legalista. A gente sofre de uma onda de legalismo dentro das igrejas, que é um absurdo. Pais que são ditadores, que é a lei, se você não fizer a minha lei, você vai para fora da minha casa e não sei o quê. Mas poucas as vezes são os pais que param de gritar e começam a falar com os filhos dele, para que eles possam entender o erro deles, como a luz da palavra de Deus e assim viverem pelo Senhor. Eu gosto muito do livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, porque ele é um livro que fala sobre isso. 2 crianças que estão brigando por um brinquedo que elas acharam. Eu achei primeiro. Não, fui eu que achei. E aí ele fala, o coração de vocês está pesado, está em pecado, vocês precisam de Cristo. E ele prega para criancinhas de 2 anos, para que elas entendam que aquele desejo de cobiça, de posse, aquilo ali é pecado. Não é de quem chegou primeiro, porque normalmente o pai fala assim, quem foi que pegou o brinquedo primeiro? Foi fulano, então dá para fulano. Não, ele vai além, ele vai na raiz do problema. Você precisa, meu irmão, ir na raiz do problema do seu filho. Você precisa tratar o coração dele.
Você precisa ir até o seu filho e falar: ó, meu filho, o que está acontecendo aqui é uma questão de pecado. Vamos tratar essa questão e vamos resolver isso junto, ao invés de só ficar gritando com seu filho? Essa é uma postura diferente. Edificar esposas e esposos para poder edificar filhos saudáveis. Meu irmão, de novo, o seu filho, ele aprende pelo seu modelo, pelo que você faz. Se você é um homem fiel, e se você cuida da sua esposa, se você investe tempo na sua esposa, se você procura tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja, o seu filho vai ver aquele exemplo e ele vai querer ser igual a você. Os meus pais aqui no Brasil são um exemplo para mim, um amou o outro até o dia que a minha mãe faleceu. Mas lá nos Estados Unidos, a minha família de intercâmbio, eu tenho 2 pais, o Kevin e a Cheryl, e eles se amam de uma maneira louca. Eles trazem flores, presentes um para o outro, eles se declaram, eles estão presentes na vida do outro, tentam entender o problema um do outro. Foram primeiro namorado um do outro. E aquilo me fascina. Eu falei assim, eu quero um casamento desse para mim. Eu quero viver a mesma coisa que eles vivem. Então, pai, mãe, viva uma vida sexual correta diante de Deus. Não traia o seu esposo. Procure agir com ações afirmativas que mostrem para o seu filho o quanto você ama o outro. Enquanto você tratar o seu esposo ou sua esposa de uma maneira errada, você vai estar passando uma mensagem muito ruim para o seu filho. Você precisa amar e cuidar do seu esposo. É algo importante. Então deixa de ser legalista e começa a ser mais gracioso e misericordioso. Comece a entender que cada caso é um caso e precisa ser olhado de uma maneira específica. Existem leis. Vamos seguir as leis. As leis, como o pastor disse, elas servem para refrear o nosso comportamento errado. Mas você precisa analisar cada situação. Seja gracioso com seus filhos. Seja misericordioso com seus filhos. Não dê o que os seus filhos merecem. E haja em determinados momentos com coisas que os seus filhos não esperam. A palavra de Deus coloca que o Senhor, Ele age de graça e misericórdia conosco. E a gente precisa deixar de ser precisamos ser menos farisaicos, menos fariseus, e ser mais graciosos e parecidos com Deus. Número 10, e aqui eu termino com o meu último ponto. Você precisa ter contentamento em Deus para ensinar contentamento aos seus filhos. Saber que você vai perder oportunidades e tempo consigo mesmo para poder ser uma mãe e um pai de adultos que são saudáveis. Contentamento é você estar feliz com o que você quer, sem ficar olhando para o vizinho e desejando o que o vizinho tem. Talvez você não tenha o filho mais brilhante. Talvez você não tenha o filho mais inteligente, mais legal, mais divertido, mais capaz que os outros amigos seus têm. Mas você precisa ter contentamento com o filho que Deus te deu, porque Deus trabalha na sua vida, meu irmão, através do seu filho. Através das dificuldades que o seu filho tem, Deus trabalha na sua vida. E você precisa ser instrumento na vida do seu filho para que ele cresça. Nós temos qualidades e nós temos questões bem resolvidas na nossa vida que os nossos filhos não têm. E aí a gente fica forçando muitas vezes os nossos filhos a serem o que eles não são. E a gente precisa entender que Deus me deu esse filho, e esse filho que eu preciso educar, é esse filho que eu preciso amar, é esse filho que eu preciso disciplinar, é esse filho que eu preciso gastar o meu tempo, porque foi esse filho que Deus me deu. A gente precisa amar o Senhor e estar contente nele, ter alegria no Senhor. O Senhor, Ele fica muito feliz quando o seu povo, ele tem alegria nele. E a gente precisa saber que tudo que nós temos na nossa mão é porque Deus nos confiou. Então, se eu tenho um filho problemático, Deus me deu esse filho, eu vou amar esse filho, e eu vou criar esse filho para o louvor do Senhor. Eu vou edificar esse filho não para mim.
Eu não vou edificar esse filho para o mundo, para outras pessoas. Eu estou edificando meu filho para Deus. Todo o seu serviço, meu irmão, não é um serviço para o mundo, é um serviço para o Senhor. Que o Senhor Deus, meus irmãos, abençoe cada um de vocês e possa dar a oportunidade que vocês verem os seus filhos na igreja, louvando ao Senhor, que vocês possam ver os seus netos fazendo essa mesma coisa, louvando ao Senhor, porque que alegria é ver uma família entregue ao Senhor. Amém?